Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Um recadinho para você que está tendo contato com este conteúdo. O recado é: antes de abrir a Bíblia, abra a sua mente, beleza? Meus amigos, nós estamos aqui com o texto, Hebreus capítulo de número 8. Nós vamos ler alguns versos aqui, faremos aqui alguns comentários. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de falar para as pessoas, para os meus colegas, meus amigos, meus irmãos. Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, tá? Muito tempo mesmo. Eu gostaria muito de explicar a razão pela qual eu simplesmente me ausentei das redes sociais, principalmente do YouTube. Terei a oportunidade de falar sobre este assunto, beleza? Mas vamos aqui para a leitura da palavra, que diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, quem já leu o livro ou a carta aos Hebreus, que hoje é um livro, na verdade, né? Sabe que essa carta é uma carta endereçada a israelitas convertidos, né? Em relação a, ao autor desta carta, alguns dizem que é Apolo, outros dizem que é Paulo. Eu quero acreditar que seja o apóstolo Paulo, né, o homem que recebeu a revelação do Evangelho. Nenhum outro recebeu esta revelação, tá? Então, acredito eu que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu esta epístola a uma comunidade estritamente israelita, judaica, ok? O conhecimento do autor desta carta é algo fora do comum, porém bastante compreendida pelos destinatários, né? Ou seja, os irmãos que receberam esta correspondência. Veja que todo o assunto da carta aos Hebreus gira em torno da nova aliança, tá? Fazendo aqui um resumão aqui da epístola aos Hebreus. Gira em torno da nova aliança, do novo pacto. E é claro que existe uma distinção enorme entre o ministério de Jesus, o ofício de Jesus, do Cristo ressuscitado, e o ofício de Moisés, né? Que era o mediador da antiga aliança, do antigo pacto, ou da velha aliança, como queiram chamar. Esta carta, meus irmãos, ela é uma carta que, se a igreja dos nossos dias, entendeu, tivesse a instrução, porque eu digo isso até com um certo receio e com muito respeito, porque a culpa não é do povo, a culpa é de quem lidera o povo. Porque todo o conceito teológico que 99% dos cristãos institucionalizados possuem é um conceito herdado, ou seja, foi passado, né, pelos que vieram antes de nós. E quando você vê todo o discurso em torno do que é pregado hoje, a gente percebe que há uma deficiência muito grande em relação ao conceito da nova aliança. As pessoas até sabem do que se trata isso, mas ninguém consegue explicar a natureza espiritual da nova aliança, sabe? E é por esta razão que a gente vê tanto secretismo religioso praticado hoje pela igreja. A mistura dos pactos, a implementação dos ritos, dos cerimonialismos dentro desse contexto em que o que deveria permear era a consciência de que estamos numa nova aliança em que os ritos, os cerimonialismos para nada servem. Então a igreja hoje, dos nossos dias, ela está fundamentada em atos proféticos, está fundamentada em ritos, em cerimonialismos, numa série de coisas que para os que estavam sob a estrutura do antigo pacto era natural.
entendeu? Era natural, era aceitável. Nós que estamos aqui depois da cruz, todas essas práticas são inconcebíveis. São práticas que não levam a nada, que não agregam nada, que não acrescentam nada na vida de ninguém. Mas, infelizmente, a igreja é institucionalizada por conta da sua herança teológica, da sua carga teológica herdada. Ela vive fazendo exatamente o oposto daquilo que é a proposta da nova aliança revelada através do evangelho. Então vamos aqui, mais uma vez aqui para o texto. Prometo não ser extensivo, já passamos aqui dos 5 minutos. Vamos para o que está acontecendo aqui. O autor da carta está fazendo menção de Jesus, né? Aquele que recebeu um sacerdócio. E esse sacerdócio é um sacerdócio eterno. O versículo de número 3 vai dizer: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Veja que ele está fazendo uma comparação entre os sacerdotes levíticos, que naquele tempo, até aquele momento da história, o ofício sacerdotal ainda estava em plena atividade, porque o templo estava de pé. E ele faz um paralelismo, com Jesus, ok? Ele está dizendo que Jesus, como sumo sacerdote, tinha que ter algo a oferecer. Versículo de número 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Olha só que coisa incrível, né? Ele continua: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha que coisa incrível, pessoal. Eu vou até marcar isso aqui. Olha que coisa incrível. As pessoas que querem se basear no antigo pacto, elas não conseguem enxergar a natureza formidável, extraordinária da nova aliança, que está baseada em promessas superiores. E as pessoas que querem se submeter ao antigo pacto, elas estão vivendo um engano terrível. Por quê? Porque o antigo pacto, entendeu? E eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, a quem a nova aliança e a quem a velha aliança foi direcionada. Nós, como gentios, nós nunca estivemos sob o antigo pacto. O antigo pacto foi uma aliança feita entre o Eterno e os filhos de Israel no Monte Sinai. Os gentios não faziam parte disso. Então, quando você vê hoje as igrejas, os ministérios, as denominações querendo viver sob o antigo pacto, praticando coisas do antigo pacto, elas estão vivendo um engano, uma mentira. Você consegue entender isso? Porque a nova aliança, da qual elas fazem parte, possui promessas superiores. É uma aliança eterna, é uma aliança insubstituível. Versículo de número 7 vai dizer: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Depois eu vou falar sobre este assunto aqui, tá? Eu vou explicar esse assunto aqui depois. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. E eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Olha só o tempo verbal que é utilizado pelo escritor desta epístola. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Senhores, isso aqui precisa ficar gravado na mente de vocês. O escritor falou essas palavras há 2000 anos atrás. Eles estavam vivendo o que eu chamo de cruzamento dos pactos. Eles tinham a consciência de que estavam sob a antiga aliança. Por quê? Porque todos os ritos, todos os cerimonialismos, tudo que era praticado no templo e que envolvia o culto, estava em plena atividade. Por que estava em atividade? Porque o templo em Jerusalém estava de pé. Mas eles sabiam que, também, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e seu sangue ter validado a nova aliança, eles estavam vivendo sob a nova aliança. Ou seja, havia duas alianças em curso, porém uma das duas iria desaparecer. Qual aliança desapareceria? A velha aliança. Naquele momento em que eles estavam vivendo, eles tinham consciência de que o tempo em que a velha aliança teria um fim, chegaria um fim, estava próximo. E quando a velha aliança teve fim de fato e de verdade? Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, quando o templo foi destruído, quando o templo foi arrasado, ali o pacto mosaico, a estrutura mosaica, a legislação mosaica, a lei que foi dada no Sinai aos filhos de Israel ruiu. Judeus no mundo inteiro entendem a verdade sobre este assunto, que eles têm consciência de que a lei existe na letra, no papel, na Bíblia, na Torá. Mas a prática desta lei, a prática da Torá em sua plenitude é impossível. Por quê? Porque o templo em Jerusalém está destruído há 2000 anos. Mas esta verdade não é dita para os cristãos. Estas coisas não são faladas para os cristãos. E eles vivem esse engano institucionalizado, acreditando que a velha aliança está de pé. E alguns dizem assim: bom, se nós estamos sem lei, podemos fazer qualquer coisa? É esse tipo de argumento, esse tipo de pergunta que os cristãos ignorantes fazem em relação a tudo isso. Agora, por quê? Porque eles não entenderam a estrutura espiritual e eterna da nova aliança. Porque estar sob a nova aliança não é viver sem lei, meus amigos. A lei da nova aliança é totalmente diferente das práticas ritualísticas praticadas pelos judeus que estavam sob a primeira aliança. Então este é o primeiro vídeo que eu gostaria de deixar registrado aqui. Depois voltaremos a falar sobre este assunto, mas dentro de um outro contexto bíblico, ok? Então fiquem todos na graça do Pai.